E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar do concurso 1090, que está acumulado por ser final 0, mas não está acumulado um pouco mais porque houve vencedor no concurso 1089. 9 pessoas acertaram aí o resultado e, se eu não me engano, vai levar pouco mais aí que 27 mil reais cada um. Já está ótimo, hein? E essa rodada agora, só jogos internacionais, acabou aquela molezinha do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar uns times aqui que é aquele clássico maravilhoso dos times desconhecidos. Mas enfim, é um vídeo com muitas informações aí que dá pra ter uma base desses times aí e a gente conseguir fazer um bom palpite aí, ter uma direção. Sem enrolação, vamos para o jogo 1, Tottenham Newcastle, campeonato inglês. O Tottenham é o quinto colocado do campeonato, ganhou 8 partidas, empatou 3 e perdeu 3. Tem 28 gols marcados e sofreu 20 gols. Já o Newcastle, ele é o sexto colocado, ganhou 8 partidas, empatou 2, perdeu 4, tem 32 gols marcados e sofreu apenas 14 gols. Nos últimos confrontos entre esses dois times, 6 vitórias para o Tottenham, 2 empates e 3 vitórias para o Newcastle. Na classificação do campeonato, tá assim: o Tottenham, quinto colocado com 27 pontos, tá vindo de um empate. Foi até um empate com gostinho de vitória, que foi contra o Manchester City. Jogo duríssimo aí pro Tottenham e conseguiu arrancar um empate aí de 3-3. Já o Newcastle tá vindo de 2 vitórias consecutivas, está com 26 pontos. Pelo menos nos últimos 5 jogos está numa sequência bem melhor que o Tottenham, que de suas últimas 5 partidas, o Tottenham só ganhou apenas uma. Para essa primeira partida aqui da Loteca 1090, vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Tottenham e Newcastle, um duplo aberto. Mesmo uma leve vantagem aí pro Tottenham nos números, eu tô acreditando mais na vitória do Newcastle. Mas para se defender aqui de um placar indesejado, vamos de duplo aberto. Jogo 2, Inter de Milão e Udinese. Aqui é campeonato italiano, lembrando que nessa grade aqui vai ter campeonato inglês, italiano, espanhol, francês e alemão, se eu não me engano. Tá uma salada mista essa grade. A Inter de Milão é a primeira colocada do campeonato, ganhou 11 partidas, empatou 2 e só perdeu um jogo. Tem 33 gols marcados e tem apenas 7 gols sofridos. Ótima campanha aí da Inter de Milão. Já a Udinese, ela é a 16ª colocada, só ganhou uma partida, empatou 9 e perdeu 4. Tem 12 gols marcados e sofreu 21 gols. No confronto direto entre eles, 8 vitórias para a Inter de Milão, 2 empates e apenas uma vitória da Udinese. A classificação do campeonato tá assim: Inter de Milão, primeira colocada, 35 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate nos seus últimos jogos. Já a Udinese, 16ª colocada, com 12 pontos, tá vindo de um empate e uma derrota nos seus últimos 2 jogos. Diferença bem grande aí nos números, né, e no histórico aqui dos jogos. Para essa partida não tem nem o que dizer. Estou indo de Inter de Milão seco. Claro, a Udinese pode vencer, mas seria uma bela de uma zebra. Aí sim, aqui seria uma zebra boa mesmo. Mas acredito que a Inter de Milão passa fácil pela Udinese jogando em casa. Jogo 3, Mallorca e Sevilha. Mallorca, ele é o 16º colocado, ganhou apenas uma partida, empatou 8 e perdeu 6. Tem 13 gols marcados e sofreu 20 gols. Já o Sevilha, ele é o 15º colocado, só ganhou 2 partidas, empatou 7 e perdeu 5. Tem 20 gols marcados e sofreu 20 também. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Mallorca, 2 empates e 4 vitórias do Sevilha. Já na classificação do campeonato tá assim: Sevilha é quinto colocado com 13 pontos, não venceu em nenhuma das suas últimas 5 partidas, sendo que as suas 2 últimas foi empate e uma derrota. Tem 13 pontos o Sevilha. Já o Mallorca, ele é o 16º colocado, também a mesma situação. Nas suas últimas 5 partidas não ganhou nenhuma e as suas últimas 2 partidas foi empate. Tem 11 pontos o Mallorca. Que joguinho difícil de ser analisado esse aqui, hein? 2 times que estão bem ruins aí no campeonato espanhol, sem vitórias, tomam muitos gols os dois. E para complicar, o Mallorca é um time que faz poucos gols, mas vai estar jogando em casa. Bom, para essa partida aqui eu tô usando o meu segundo duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Sevilha. Sinceramente, um jogo bem chatinho de ser analisado. Se você tem o costume de colocar triplo, esse terceiro jogo aqui da Loteca 1090 eu colocaria. Jogo 4, PSG e Nantes.
O PSG ele é o primeiro colocado do campeonato, ganhou 10 partidas, empatou 3 e só tem apenas uma derrota. Tem 36 gols marcados e sofreu apenas 11. Já o Nantes, ele é o oitavo colocado do campeonato, ganhou 5 partidas, empatou 3 e perdeu 6. Tem 18 gols marcados e sofreu 23 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 10 vitórias para o PSG, nenhum empate e 3 vitórias para o Nantes. A classificação do campeonato tá assim: PSG líder, 33 pontos, tá vindo de 5 vitórias consecutivas. Já o Nantes, ele é o oitavo colocado com 18 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Paris Saint-Germain jogando em casa, tem um histórico e os números aqui muito a favor. Aqui mais um jogo, estou indo no Paris Saint-Germain seco. O Nantes pode ganhar, pode, mas seria uma bela de uma zebra também. E o Nantes teria que lutar muito aí para conseguir pelo menos um empate na casa do Paris Saint-Germain. Jogo 5, Nice e Reims. O Nice está na segunda posição aí do campeonato francês, ganhou 8 partidas, empatou 5 e perdeu uma. Tem 14 gols marcados e sofreu 5 gols. Já o Reims, ele é o quinto colocado do campeonato, ganhou 7, empatou 2, perdeu 5. Tem 20 gols marcados e sofreu 19 gols. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o Nice, 7 empates e uma vitória para o Reims. A classificação do campeonato tá assim: Nice em segundo lugar com 29 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. O Reims, quinto colocado com 23 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. Aqui uma partida um pouco mais equilibrada. O Nice vai estar jogando em casa, mas como a gente pode ver ali nos números, é um time que faz poucos gols, apenas 14, mas também sofre poucos gols, 5 gols tomados. Não à toa tá aí na segunda posição. A diferença na classificação entre eles não é nem tão grande assim, e é uma partida bem equilibrada. Aqui a grande vantagem é o Nice jogando em casa, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Nice em cima do Reims. Jogo 6, Atlético de Madrid e Almeria, Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, quarto colocado, ganhou 10 partidas, empatou uma e perdeu 3. Tem 30 gols marcados e sofreu 13 gols. Já a Almeria tá na 20ª posição, não ganhou nenhuma partida, empatou 4 e perdeu 11. Tem 16 gols marcados e sofreu 37 gols. É muita coisa, hein? No confronto direto entre eles, uma vitória para o Atlético de Madrid, um empate e nenhuma vitória do Almeria. Na classificação do campeonato tá assim: Atlético de Madrid quarto colocado com 31 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Essa derrota do Atlético de Madrid foi até no clássico fora de casa contra o Barcelona. Já o Almeria, 20º colocado com 4 pontos, tá vindo de um empate, porém 4 derrotas consecutivas. Uma situação bem difícil aí do Almeria. Vai pegar o Atlético de Madrid, que é um dos melhores times da Europa aí, fora de casa. Aqui, se o Almeria conseguir um empate, já é muita coisa. Mais uma partida que eu tô indo seco no dono da casa. Tô indo de Atlético de Madrid. E vamos esperar que essa zebra não aconteça nessa partida aí. Jogo 7, Everton e Chelsea, campeonato inglês. O Everton é o 18º colocado, posição péssima para o time, porém é porque ele foi punido por problemas extra-campo aí, problemas de fair play financeiro. Lá as federações é muito rigorosa contra esses problemas e foi tirado do Everton 10 pontos, por isso que ele está nessa posição. Então aqui é bom tomar cuidado nessa partida, porque olhando essa posição de 18º lugar, parece que é um time ruim, fraco, mas não é bem assim, hein? Então o Everton está na 18ª posição por causa de 10 pontos que foi tirado, ganhou 5 partidas, empatou 2 e perdeu 7. Tem 15 gols marcados e sofreu 20. Já o Chelsea, ele é o 10º colocado, ganhou 5 partidas, empatou 4 e perdeu 5. Tem 25 gols marcados e sofreu 22 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Everton, 3 empates e 3 vitórias para o Chelsea. Na classificação do campeonato, tá assim: Chelsea, 10º colocado com 19 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. E o Everton, 18º lugar, 7 pontos, tá vindo também de uma vitória e uma derrota. Se o Everton tivesse esses 10 pontos, estaria atrás do Chelsea aí por 2 pontinhos apenas. Provavelmente aí entre a 11ª até a 13ª posição ali. Olhando os números aqui
E colocando esses 10 pontos que foi tirado do Everton, é uma partida bem mais equilibrada. Porém, nesse primeiro vídeo eu tenho o costume de colocar 5 duplos. E essa partida aqui eu não tô colocando duplo, eu tô indo seco na vitória do Chelsea, mas vai ser uma partida bem equilibrada porque o Everton tá aí jogando em casa. Se você tem o costume de jogar mais duplos ou tenha mais certeza de alguma partida que eu tô falando aqui, onde eu estou colocando duplo, esse jogo 7 cabe muito bem um duplo tranquilo, viu? Até mesmo um triplo, porque esse jogo ele tá bem equilibrado. O Everton, se olhar a campanha dos últimos 5 jogos, tá melhor que a do Chelsea. Mas aqui eu tô indo seco na vitória do Chelsea mesmo. Jogo 8, Fulham e West Ham. Mais um jogo aí do campeonato inglês. O Fulham é o 14º colocado. Ganhou 4 partidas, empatou 3 e perdeu 7. Tem 16 gols marcados e sofreu muitos gols. Só sofreu 26 gols. Já o West Ham, ele é o 9º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 3 e perdeu 5. Tem 24 gols marcados e também sofreu 24 gols. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, nenhuma vitória do Fulham, 2 empates e 6 vitórias do West Ham. A classificação do campeonato tá assim: o West Ham é o 9º colocado com 21 pontos, tá vindo de 1 empate e 2 vitórias. Já o Fulham é o 14º colocado, uma sequência bem ruim nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória, tá com 15 pontos e seus últimos 2 jogos, uma derrota e uma vitória. Para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate e vitória do West Ham. Campeonato inglês geralmente é bem equilibrado, mas mesmo o Fulham jogando em casa, eu tô acreditando mais ainda assim na vitória do West Ham para essa partida. Jogo 9, Clermont e Lille, campeonato francês. O Clermont é o 17º colocado, ganhou 2 partidas, empatou 4 e perdeu 8. Tem 9 gols marcados e sofreu 21 gols. Times como o Paris Saint-Germain, Mbappé assim, como atacante, deve adorar pegar esses times, viu? Porque toma muito gol. Já o Lille tá na 4ª posição, ganhou 7 partidas, empatou 5 e perdeu 2. Tem 19 gols marcados e sofreu apenas 11 gols. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Clermont, um empate e 2 vitórias para o Lille. Na classificação do campeonato, tá assim: o Lille, 4º colocado com 26 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas, e o Clermont, 17º colocado, com 10 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. Bom, para essa partida não tem muito o que dizer. O Lille é um time bem melhor que o Clermont, e tá beirando ali na zona de rebaixamento. O Lille tá brigando aí no topo da tabela. Claro que o campeonato francês é sempre difícil aí, porque o Paris Saint-Germain sempre leva, mas quem sabe até o final do campeonato aí o Lille pode dar um pouquinho mais de trabalho aí pro Paris Saint-Germain, Lyon, Mônaco. Para essa partida aqui, tô indo seco na vitória do Lille. Mesmo fora de casa, ele é o favorito. Para mim, se o Clermont ganhar essa partida, eu considero até uma zebra. Jogo 10, Stuttgart e Bayer Leverkusen. O Stuttgart, ele é o 3º colocado, ganhou 10 partidas, não empatou nenhuma e perdeu 3. Tem 33 gols marcados e sofreu 15. O Bayer Leverkusen, ele é o 1º colocado do campeonato alemão, ganhou 11 partidas, empatou 2 e perdeu nenhum jogo até agora. Tem 38 gols marcados e sofreu 11. Bom ataque, boa defesa aí do Bayer Leverkusen. Nos últimos confrontos entre eles, tá assim: uma vitória do Stuttgart, 2 empates e 7 vitórias do Bayer Leverkusen. A classificação do campeonato tá desse jeito: o Bayer Leverkusen, 1º colocado, 35 pontos, tava vindo de 4 vitórias consecutivas e na sua última partida empatou. Já o Stuttgart não tá ruim não no campeonato, hein? 3º colocado com 30 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas, apenas 2 derrotas nesses seus últimos 5 jogos. Aqui, mesmo os últimos confrontos sendo bem a favor do Leverkusen, é um jogo bem equilibrado, hein? O Stuttgart vai estar jogando em casa, o Bayer Leverkusen, como a gente viu, é o 1º colocado do grupo, tá fazendo um bom campeonato e tem que aproveitar, porque na Alemanha todo mundo sabe que o Bayern de Munique é o bicho-papão lá do país, então tem que aproveitar essa boa fase aí para continuar ganhando as partidas, porque na hora que acordar o Bayern de Munique, aí o bicho pega. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Stuttgart e Bayer Leverkusen. 2 times que empatam muito pouco, perdem muito pouco e tem muitas vitórias, então é bem capaz aqui que tenhamos um vencedor nessa partida. Jogo 11, Lyon e Toulouse.
Voltamos aí pro campeonato francês. O Lyon, péssima campanha, time de tradição francesa, tá lá na zona de rebaixamento. O Lyon é o 18º colocado, ganhou apenas uma partida, empatou 4 e tem 8 derrotas. Marcou apenas 11 gols e sofreu 24. Péssima campanha, horrível. Já o Toulouse, ele é o 14º colocado, ganhou 2 vezes, empatou 7 e perdeu 5. Tem 14 gols marcados e sofreu 18. Nos últimos confrontos entre eles, 6 vitórias do Lyon, 2 empates e nenhuma vitória do Toulouse. Na classificação do campeonato tá assim: o Toulouse, 14º colocado com 13 pontos. Nos seus últimos 5 jogos não venceu nenhuma partida, tá vindo de um empate e uma derrota, uma sequência bem ruim aí também do Toulouse. Já o Lyon, ele é o 18º colocado com apenas 7 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória, tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Jogo bem complicado de ser analisado também. Aqui, se você tem o costume de jogar um triplo, pela dificuldade de analisar esses números aqui dos dois times, eu colocaria um triplo. Mas eu não tenho costume, para essa partida aqui eu tô indo seco, no empate entre eles, porque são dois times que atravessam uma fase aí bem complicada. E de momento quero guardar meu último duplo para outra partida. Jogo 12, Cádiz e Osasuna, campeonato espanhol. O Cádiz, ele é o 17º colocado, ganhou 2 partidas, empatou 5 e perdeu 7. Tem 11 gols marcados e sofreu 21 gols. Já o Osasuna, ele é o 14º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 3 e perdeu 8. Tem 17 gols marcados e sofreu 25. Uma coisa que a gente percebe aqui, diferente do Campeonato Brasileiro, que boa parte desses times aqui, eles tomam mais gols do que fazem, né? É bem estranho ver uma defesa tão vazada assim dos dois times. No confronto direto entre eles, tá assim: nenhuma vitória do Cádiz, um empate e 8 vitórias do Osasuna. A classificação do campeonato tá desse jeito: Osasuna, 14º colocado com 15 pontos, 5 partidas sem uma vitória, tá vindo de um empate e uma derrota. O Cádiz também não fica atrás, na verdade tá atrás na tabela, mas em questão de aproveitamento tá a mesma coisa do Osasuna para pior. Ele é o 17º colocado com 11 pontos, nas suas últimas 5 partidas também não ganhou nenhuma, tá vindo de um empate e uma derrota. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Osasuna. Os números não estão dizendo isso, que vai ser uma vitória do Osasuna, que vai ser fácil, mas o Osasuna tem um histórico muito bom aí nos últimos confrontos, que é a única vantagem que eu tô vendo, porque se comparar os últimos 5 jogos das duas equipes, tá difícil de ter uma base, viu? Como eu sempre digo, parabéns aí ao estagiário da Loteca, jogo bem escolhido, viu? Jogo 13, Roma e Fiorentina, campeonato italiano. A Roma tá na 4ª posição do campeonato, ganhou 7 partidas, empatou 3 e perdeu 4. Tem 27 gols marcados e sofreu 16 gols. Já a Fiorentina é a 6ª colocada, ganhou 7, empatou 2 e perdeu 5. Tem 23 gols marcados e sofreu 17. Nos últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para a Roma, 2 empates e 4 vitórias para a Fiorentina. A classificação do campeonato tá assim: a Roma, 4ª colocada, 24 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas e nos seus últimos 5 jogos apenas uma derrota. Já a Fiorentina tá na 6ª posição com 23 pontos, apenas um ponto atrás aí da Roma, então praticamente uma briga direta aí essa posição. A Fiorentina tá vindo de uma vitória e uma derrota. A Roma tá pouca coisa melhor que a Fiorentina, tem um histórico bom, com mais vitórias nos últimos jogos aí contra a Fiorentina, mas para mim a grande vantagem mesmo é que vai estar jogando em casa. Então, além dos números estarem um pouco a favor, estou levando em consideração essa vantagem de jogar em casa da Roma. Tô indo de Roma seco no jogo 13 aqui da Loteca 10,90. E jogo 14, Barcelona e Girona. Para quem não tá acompanhando aí o campeonato espanhol, deve estar falando assim: nossa, o Barcelona pegou uma babinha aí que é o Girona. Não se engane, hein? O Girona aí é o 2º colocado do campeonato, tá jogando muita bola, é um time que joga bonito. Tá surpreendendo esse time aí, hein? Time que dá gosto de se ver jogar, hein?
O Barcelona, ele é o terceiro colocado do campeonato, ganhou 10 partidas, empatou 4 e perdeu apenas uma partida. Tem 28 gols marcados e sofreu 14. Agora, olha os números do Girona, hein? Girona, segundo colocado, ganhou 12 partidas, empatou 2 e perdeu uma. Tem 34 gols marcados e sofreu 18. Nos últimos confrontos entre eles, 4 vitórias do Barcelona, 2 empates e nenhuma vitória do Girona. A classificação do campeonato tá assim: Girona, segundo colocado, com 38 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e 1 empate, sendo que seus últimos 2 jogos foi 1 vitória e 1 empate. Já o Barcelona, ele é o terceiro colocado com 34 pontos. Vem fazendo uma boa campanha também. Nos seus últimos 5 jogos só perdeu uma. E nos seus últimos 2 jogos ganhou do Atlético de Madrid e empatou uma partida antes. Bom, para essa partida aqui, como eu falei, parece um jogo fácil para o Barcelona, mas não vai ser. Mesmo o Barcelona jogando em casa, acredito que vai ser um ótimo jogo aí. 2 times que gostam do ataque. O Girona tá surpreendendo muito lá na Espanha. Tomara que continue assim. Quem sabe um dia, né, eles tenham um campeonato igual o nosso, né, o campeonato brasileiro aí, que seja decidido nas últimas rodadas, que tenha emoção, né, porque a gente vê nesses últimos anos sempre Barcelona e Real Madrid, e de vez em quando o Atlético de Madrid aí brigando por alguma coisa. Enfim, para essa partida aqui, eu tô usando meu último duplo. Eu tô indo de Barcelona e Girona. E sinceramente, viu, eu tô acreditando muito aí na vitória do Girona. Mas é que é Barcelona, né? Barcelona tem uma tradição aí, então tô colocando esse duplo aberto aí mais para se defender. Bom, pessoal, as informações são essas. Se as informações forem úteis para vocês, se inscreva no canal aí para dar aquela ajuda aí, como sempre. Deixe o seu comentário sobre quais são os seus palpites. Se você tem alguma informação diferente, se tem alguma coisa errada no vídeo aí, pode ficar à vontade para falar. É muito legal aí nos comentários essa resenha que fica entre quem assiste os vídeos. Logo, logo coloco uma enquete nova lá sobre alguma partida do concurso 1090. Na última enquete aí o Palmeiras ganhou disparada aí. E é isso. O prêmio saiu, não tem problema. Vamos atrás aí desses 600 mil. Como eu disse, 10,90 final 0, então ela já vem acumulada. Ganhar alguma coisinha, né? Tá chegando o Natal, temos que garantir aí o presente do amigo secreto. Agradeço se você assistiu até aqui. Boa sorte aí nos seus palpites da Loteca 1090. Fui!